Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição pra você pular caso já tenha assistido os anteriores. Ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo, é claro. Aproveita o vídeo porque esse anime tá simplesmente insano, meu parceiro. A história começa com a neve caindo densamente, como é comum no interior do Japão, onde o frio e a neve são um só. Um rapaz da cidade grande tava chegando de Uber, maravilhado com a quantidade de neve ao seu redor. Ele tava a caminho de encontrar seu pai, mas deu uma complicada porque ele chegou cedo demais. E sim, ele teve que esperar um pouco, pedindo pro Uber parar, porque ele achou que ele já tinha chegado. O motorista não tava entendendo nada, mas como não tinha nada a ver com isso, deixou ele sozinho lá. Ele ficou ali sozinho, no meio do nada, sentindo uma sensação de liberdade diferente do caos de Tóquio. O silêncio era quase surreal, mas o frio era intenso. E mesmo com aquele tanto de roupa pesada, a alma dele tava quase congelando. Ele enxergou algumas casas ao redor e começou a caminhar. Só que o gelo começou a se tornar um passo cada vez mais difícil. E ele percebeu que tinha escolhido a pior época do ano pra se mudar pra lá. Quando ele tentou usar o mapa do celular, notou que a bateria tinha acabado. Aí você pensa que esse cara é muito azarado, mas é aí que você se engana, meu parceiro. Uma garota loira toda fofa surgiu diante dele. Ela tava vestida de maneira meio peculiar, com as pernas de fora nesse frio, enquanto ele tava com 10 kg de roupa e tava parecendo que ia virar um boneco de neve. E é claro que ele se apaixonou por ela na hora, né? O moleque pirou na guria de Hokkaido. Então ele foi perguntar se ela sabia como que chegava no lugar do mapa, e quase não aguentou quando viu aquele narizinho vermelho dela pelo frio. Fofo demais. Ela mostrou as direções pra ele. Então ele agradeceu e começou a ir a pé, mas ela logo acabou com a festa do menino. E falou pra ele que era 3 horas de caminhada, impossível ele chegar vivo. Então ele percebe que desceu do Uber no lugar errado, e subestimou a distância achando que ia ser só uma breve caminhada. Ele falou que ia tentar chamar outro Uber, mas ela já corta ele falando que ninguém pegava corrida naquele lugar. Então quando ele já tava quase desistindo, ela pergunta se ele não quer esperar o ônibus junto com ela, que já ia chegar em 5 minutos. Então é lógico, todo emocionado, ele ficou empolgado com a ideia de passar mais tempo com a garota e pegar o ônibus junto com ela. Ela perguntou de onde que ele era, e meu amigo, quando ele falou que era de Tóquio, a menina surtou. Falou que era o sonho dela conhecer Tóquio, e já começou a achar que ele era rico por vir de lá. E é claro que ele não quis falar que ele sofria bullying em Tóquio, fazendo parecer que ele era todo descolado lá. Ela começou a elogiar ele e o Tsubasa ficou todo emocionado, principalmente depois de descobrir que eles tinham a mesma idade e iam estudar na mesma escola. Ele já começou a imaginar o futuro deles daí em diante. Parecia que a sorte finalmente estava a seu favor. Aí ela abraçou ele pra aquecer ele do frio, mas ele sentiu alguma coisa fofa além do calor. Ela parecia bastante à vontade com ele, e a maldita até brincou de colocar neve dentro da roupa dele. A alma do menino quase saiu pela boca. Quando seus olhos encontraram os delas, ele ficou surpreso com a fofura e a beleza que ele via. Ele percebeu que eles não paravam de se encarar e ficou todo vermelho. Assim que o ônibus chegou, ela começou a se despedir, e o moleque atacante já perguntou qual que era o nome dela. Ela respondeu que era Fuyuki Minami, e eles iam ter a chance de se encontrar novamente na escola. Quando ela foi embora, ele ficou ali, perdido em pensamentos, todo iludido pensando no casamento deles, até que ele percebe que ele esqueceu de pegar o ônibus. Agora ele ia ter que ir até a escola a pé. Na escola ele se apresentou pra turma e já foi lá pro fundão. Começou a procurar a Minami, mas não tinha certeza se ela tava na mesma classe que ele. Aí ele já falou que não tinha problema, já que ele nem gosta de loira, e prefere as morenas. Eu não sei o que esse cara tem na cabeça. Nada contra, mas o dia que eu tiver uma loira na minha vida, eu tô feito. Até que do nada, adivinha quem chega? Ela mesmo, toda atrasada. Então só no intervalo que ela descobriu qual que era o nome dele, Shiki Tsubasa, e falou que soava como alguém de classe alta. É, meu parceiro, Hokkaido tá cheio de interesseiro. Quando ela viu que ele tava tremendo de frio, ela emprestou uma coberta pra ele. Falou que ela ficava resfriada muito fácil e sempre tinha uma reserva. Ele agradeceu e quando colocou a coberta, sentiu a paz e o calor que vinham dela. No final da aula, ele devolveu o cobertor, e ela começou a cheirar. Ele já começou a falar que se tivesse fedendo, ele lavava, não tinha problema. Mas ela falou que nunca mais ia lavar, porque agora tinha o cheiro dos dois juntos. Não posso nem chamar ele de emocionado, porque assim até eu me apaixonava. Quando eles saíram da escola, ela convidou ele pra acompanhar ela até a estação de trem. Ela tava claramente interessada em conhecer ele melhor. Então enquanto eles caminhavam, ela aproveitou pra perguntar onde que ele levava as garotas pra sair lá em Tóquio. E pra variar, é claro que ele nunca tinha tido um encontro, mas ele mentiu falando que tinha ido a um monte de lugar só pra não parecer um Zé Mané. Quando eles finalmente chegaram à estação, ela agradeceu pela companhia e convidou ele pra ir na casa dela no dia seguinte. Ele já começou a imaginar coisas, falando que eles tinham acabado de se conhecer e ela tava indo rápido demais. Então ela pergunta se ele não queria ir, mas no mesmo segundo o moleque liga no 220 e já começa a aceitar. E aí, você ainda acha que esse moleque é azarado? Então ele chega na casa dela e o portão já tava aberto. Falou que a segurança de lá era muito fraca. Então quando ele entra, ela fala que é o dia de sorte dele, porque os pais dela não estavam em casa. Aí não tem como o menino não ficar louco, né? Mas ela só falou isso porque assim eles iam poder ficar na sala pra assistir um filme. E diferente do quarto dela, lá na sala tinha um aquecedor no chão, que fazia eles parecer que tava dentro de um iglu, todo quentinho. A Minami vai pegar um todinho quente pra ele tomar, e sobrou só um restinho pra ela, então ela virou com tudo. Só que acabou sujando toda a roupa dela. E ao ver essa cena, o menino já entra em desespero de novo. Então ela vai se trocar e coloca uma roupa muito mais curta do que o normal. Ela fala que ela sempre se veste assim pra ficar em casa. Então eles começaram a
assistir um filme que ele trouxe. Mas quando ele foi perguntar o que ela tava achando do filme, ela já tava dormindo. A mina tá nem aí, meteu um ronco. Ele fala que ela é muito descuidada por dormir naquela posição com o garoto em casa. Então ele cobre ela com a blusa de frio pra ela não acabar pegando um resfriado. Ele já tava indo embora. Então ela acorda e devolve o agasalho pra ele. Então ele vai embora e ela sai correndo atrás dele pra se desculpar por ter dormido. Mas antes dela terminar de pedir desculpa, ele já perguntou se ela tava louca de sair nesse frio sem agasalho nenhum e coloca um cachecol nela, que a menina já fica toda vermelha. O segundo episódio começa com a Minami tirando uma selfie pra postar no Insta. Ela chega na escola e já vai dar uma cutucada no Tsubasa, deixando ele todo constrangido. Ele tava de olho no cartaz do festival de inverno. E a Minami fala, já que você insiste eu vou com você, vai. Todo atacante. E ele nem tinha falado nada. Então ele já fala que pode considerar isso como um primeiro encontro. Como se ele não tivesse acabado de ir na casa da mina. Depois mostra a Minami em casa almoçando com a irmã e a mãe dela. Que família abençoada, só tem beleza ali. Calma aí, FBI, eu só tô falando da Minami e da mãe dela. Casada não é crime. A irmãzinha dela começa a falar pra toda a família sair junto. Mas a Minami fala que ela já tinha compromisso. Que ela ia no festival de neve com um amigo. Depois desse papo, o dia tava lindo e ensolarado. Mentira, tava frio e nevando pra raio. O Tsubasa recebe uma mensagem da Minami marcando um encontro perto da estação às 11 horas. O encontro vai rolar mesmo. E ela ainda manda uma selfie pra ele. Assim ele não vai aguentar, o cara vai ser completamente derrotado antes de chegar lá. E ele precisa se concentrar, afinal é o primeiro rolê dele em Hokkaido. Chegando na estação pra encontrar ela tava simplesmente maravilhosa. Toda estilosa como sempre. Deixando o Tsubasa com 0 de HP. Esse Fatality foi poderoso demais, acabou com o menino. Como é o primeiro dia de folga deles pra dar um rolê, ela caprichou. Veio pra impressionar mesmo, afinal todo mundo já sabe que ela tá caidinha por ele também. Ele tá completamente impressionado com as maravilhas de Hokkaido. Mas ela pede pra ele não criar muita expectativa sobre o festival. Chegando no festival, ele fica alucinado com as esculturas de gelo. As brincadeiras, comidas típicas. Eles até tiram uma selfie do lado de uma escultura gigantesca de gelo. Então ele percebe que ela tem um cheiro muito bom, ficando todo tarado na foto. E é hora de experimentar a comida do festival. Eles vão até a barraquinha e o Tsubasa pede um cachorro quente com direito à cobertura de açúcar. Japonês tem um gosto muito esquisito mesmo. Quando ele chega com o lanche, a Minami pede uma mordida. E ele faz aquela cara de surpresa. Parece que tava uma delícia. Mas ele percebe que vai ter que morder no lugar que ela mordeu. Então significa que será um beijinho direto. Só que ele não pode ficar com esse pensamento de criança. Mas a cara dele entrega tudo e ela fala que é muito fácil ler pessoas como ele. Os dois seguiram aproveitando o festival. Ficaram o dia inteiro lá curtindo tudo que tinha. E depois tomaram aquele chazinho quente pra dar uma esquentada. Comenta aí se você gostaria de morar numa cidade congelada como essa com uma garota maluca. Ele achou o rolê muito da hora porque tudo é completamente diferente de Tóquio. E ela também ficou feliz por ele ter curtido. Já que a última vez que ela veio nesse festival ela era uma criança. E não sabia se ele ia gostar tanto assim. A Minami fala que agora que ela tá junto com o Tsubasa, ela começou a gostar ainda mais de toda a cidade. Olhando assim, os dois até formam um belo casal, né? Do nada ela escorregou e o Tsubasa correu pra segurar ela. E eles ficaram naquela posição que quase rolou um beijo frenético. Mas não foi dessa vez. Os dois quase morreram de vergonha. Na volta pra casa, o Tsubasa chamou ela pra dar mais um rolê qualquer dia desses. Falou que ele tá curtindo muito andar com ela. E ela fala que ele tá louco pra ficar sozinho com ela de novo. No outro dia, eles foram pra escola e assim que bate o sinal do intervalo, ela já foi direto almoçar junto com ele. Ela fala que como ele tem gostado bastante das comidas de Hokkaido, hoje ela vai mostrar um rango cabuloso pra ele. Então ela saca logo um miojo da turma da Mônica. Depois que o miojão ficar pronto, ela adiciona aquele temperinho na água quente. O cheiro tava tão bom que eu senti daqui. Ele experimentou e achou maravilhoso. Uma das melhores comidas que ele já comeu na vida. E agora é a vez do Tsubasa mostrar o que ele trouxe de almoço. Ela quer ver a marmitona dele. Quando ele mostrou a comida, era tão incrível que ela quis até tirar uma foto. Esse tipo de rango ela só come no Natal e Ano Novo. Isso quando sobra dinheiro, né? Já que é considerado coisa de rico na cidade. Então quando ela experimentou, tava perfeito. Falou que também era a melhor coisa que ela já comeu na vida. E quem preparou esse rango foi a avó do Tsubasa. A Minami fala que quer casar com a avó dele e ele fica como é, amigo? O Tsubasa fala que tá sendo tudo muito novo com ela. Ele nunca tinha comido miojo nem ido na casa de uma garota. Daí ela já percebe que ele era um virgão em Tóquio. Mas disfarçou falando que ele era só um cara rico e mimado. E ele fala que não é bem assim. Então ela fala que só acredita vendo e ela mesma se convida pra ir na casa dele. E usando todo o seu charme, ela conseguiu o que queria. No meio do rolê, eles encontraram um iglu no meio da rua. Ela começou a entrar lá dentro e já ficou naquela posição que o menino ficou, ai meu coração. A mina me puxou ele pra entrar lá dentro junto com ela, mas tava muito apertado. Então ela fala pra ele grudar nela pra ter mais espaço. Os dois ficaram lá dentro agarradinho e agora eu não sei se ela realmente gosta dele ou se é só interesseira. Toda vez que ele age igual manda-chuva, ela vai igual doida pra cima dele. Os dois ficaram lá dentro do iglu até que Tsubasa escutou alguém chamando ele do lado de fora. E essa véia não podia vir em hora pior. Era a própria avó do Tsubasa, que falou que ouviu ele falar algumas coisas estranhas dentro do iglu. A Minami sai do iglu perguntando se ele conhecia aquela véia. E quando ele conta que é a avó dele, ela muda completamente. Até fala que ela comeu o bolinho da vovó e é tipo a 8ª maravilha do mundo. Mas mesmo com ela puxando tanto o saco, é difícil fazer a avó dele esquecer o que ouviu. Então a avó dele pediu licença porque ela e o Tsubasa tinham um compromisso. Os dois foram embora e ela ficou lá pra trás. A verdade é que a avó dele não gosta desse tipo de menina assanhadinha. Só que a Minami não desiste não. Ela foi atrás dele
dele e mandou eles esperarem. Primeiro que a véia não podia usar um guarda-chuva na neve, porque se ela escorregar não vai ter como apoiar a mão no chão. Sem contar que o caminho que eles estão indo é muito escorregadio. Foi aí que ela mostrou um atalho pra eles chegarem mais rápido em segurança. E ainda ajudou a véia a carregar as coisas. Chegando na casa do Tsubasa, ela percebeu que ele morava na maior mansão da cidade. Ele é realmente um cara muito rico. E assim que a Minami ia meter o pé, a véia chamou ela pra tomar um chá pela gentileza dela. Parece que alguém conquistou a vovó. Então ela fala que vai confiar mais no neto dela, porque se ele escolheu, ela deve ser uma boa garota. E assim que ela foi levar o chá, ela tava igual doida, tirando foto da casa. E a véia não gostou nem um pouco. Só que quando ela viu o sorriso na cara do Tsubasa, ela lembrou que já faz anos e anos que ela não vê esse sorrisão. Da última vez era quando ele ainda era criança. No fim das contas, ela decidiu que vai depositar toda a confiança dela nesse sorriso. No episódio 3, a Minami tava animadona pra esquiar. Hoje isso aqui vai ser louco. Eles vão passar o dia inteiro esquiando. E o Tsubasa, por ser um nerdola que nunca saiu de casa, nunca esquiou na vida dele. Ela fica meio que dando uma zoada nele de leve, só pra dar uma tirada com a cara do menino. Do lado do Tsubasa tinha uma garota escutando tudo. Ela tava achando tudo isso muito ridículo. Essa daí era a Sayuri. A Minami foi tentar falar com ela, mas tomou um vácuo sinistro. O Tsubasa sabe que a Minami se dá bem com todo mundo, por isso ele não entendeu esse climão aí não. Ele pensa que as duas são tretadas, mas a verdade é que a Minami tá desesperada pra ser amiga da Sayuri, porque ela é tipo a número 1 da escola. A Sayuri é super popular, todo mundo gosta dela, mas ela se acha a última bolacha do pacote, não conversa com ninguém. A Minami fala que ela é uma gatinha de cabelo escuro, elegante e apropriada, e com tanto elogio assim, até o Tsubasa fica encantado na mina. Chegando então no topo da montanha onde eles vão esquiar, tava lotado de gente. Tinha uma galera preparada pra esquiar, só que o Tsubasa tava perdido. Eles vão subir de teleférico e descer a milhão de lá, rasgando os ares. Então o treinador colocou o Tsubasa junto com a Sayuri, que também não sabia esquiar. Os dois são iniciantes, vão aprender o básico agora. A primeira coisa que eles vão fazer é caminhar pelo gelo. Daí ele ficou sozinho com a Sayuri lá e até chamou ela pra ir junto. Só que a mina colocou o fone na orelha e tacou o foda-se pra ele. O cara ficou num vácuo que não desejo nem pro meu pior inimigo. Essa mina não quer socializar com ninguém. Parece até você que joga LOL 27 horas por dia trancado num quarto escuro. Então ela começa a caminhar com os esquis no gelo e ele foi atrás. Ela tomou um capote no meio da neve e nem sabe por que ela tá aprendendo isso. Só que a Minami já passou voando por cima deles. Essa aí manja dos Paranauê. O Tsubasa fica impressionado com as habilidades dela. Só que ela tem que voltar pra sua área. Então a Sayuri começou a trocar uma ideia com ele. Ela pergunta se ele tá namorando com a Minami ou alguma coisa do tipo. E o moleque nega completamente. Na visão da Sayuri, a Minami é uma garota popular e perfeita. Ela é uma gata completa. E tem tudo que a Sayuri não tem. Então isso significa que a Sayuri tem inveja da Minami por tudo que ela pode fazer. Depois tinha umas crianças lá no topo da montanha pronto pra descer. Só que elas estavam cagando de medo. Então a Minami foi dar um help pra criançada. Então eles já desceram a milhão igual todo mundo. Ah, e voltando pro Tsubasa, eles não tiveram nenhum progresso. Os dois são horríveis nisso. Mas o que importa é que agora vai começar o intervalo do almoço. Tá na hora de bater um pratão. O Tsubasa foi comer a marmita dele no refeitório. Mas ele percebeu que tinha esquecido os hashi na bolsa. E assim que ele voltou pro ônibus, ele pega a Sayuri no flagra secando o próprio suor. Um ficou olhando pra cara do outro com cara de envergonhado. E ele achou que ela tava se trocando, que tinha visto mais do que devia. Então começou a se desculpar e prometeu que não ia contar nada pra ninguém e também esqueceu o que ele viu. Só que ela chama ele pra almoçar com ela pra explicar o que tava acontecendo. Então eles foram comer lá no ônibus mesmo e ela ficou mais meia hora sem abrir a boca. A essa altura o Tsubasa já tava ficando com medo. Na cabeça dele ele já tava: essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Depois que ela bebeu bastante água, ela decidiu falar rapidão. Na verdade é que ela transpira muito mais do que o normal. Por isso que ela nunca pratica esportes. Ela sempre ficava de fora de todas as aulas. Então ela perdeu a confiança nela mesma. Por isso não fala com ninguém, todo mundo pensa que ela se acha demais. Mas na verdade ela tem vergonha dela mesma. E depois que ela começou a falar, a mina não fechava mais a matraca. Certeza que ela já tava apaixonada pelo Tsubasa. As gurias piram no moleque da cidade grande. Então alguma coisa toca na bolsa da Sayuri e ela ficou incomodada. Mas o Tsubasa falou que ela podia abrir sem nenhum problema. A essa altura não tinha mais o que esconder, né? A verdade é que ela era viciada em videogame portátil. Então ela tava jogando um jogo de Pokémon lá que o Tsubasa nunca ouviu falar e nunca jogou. É porque ele é um nerdola que não joga videogame, onde já se viu, né? Então ele tentou jogar, só que ele é muito noob e perdeu na hora. Então ela começou a ficar empolgada tentando ensinar ele, só que sem perceber começou a se aproximar demais. E começou a inventar um monte de desculpa, mas na verdade ela queria uma amizade colorida com o Tsubasa. E ele ficou todo feliz por conversar com ela. Então depois de muito tempo ele conseguiu vencer o boss mais fraco do jogo. Eles se empolgaram tanto que até esqueceram de voltar do intervalo. Então o Tsubasa chama ela pra tentar esquiar junto com ele. Ela nunca vai descobrir se é boa se não tentar. Eles pegaram um teleférico e começaram a subir pro topo da montanha. E a Minami viu os dois juntinhos subindo pra esquiar. Foi aí que já começou a bater os ciúmes. A Sayuri pergunta por que ele quer tanto esquiar. E ele fala que depois que começou a andar com a Minami, ele quer aproveitar um pouco de tudo de Hokkaido. Depois de muita conversa, eles chegaram ao topo da montanha. E ele pede um favor pra ela. Se ele conseguir descer a montanha inteira sem cair, ela vai ter que virar amiga da Minami. A Minami tá louca pra ser amiga dela. Só que a mina fica ignorando, aí não dá, né? Então ela aceitou a proposta, mas ele não pode cair nenhuma vez. Eles já desceram junto a milhão. E por incrível que pareça, ela tava conseguindo esquiar sem muita dificuldade. Só que ela esqueceu que ela não sabia frear. Então ela ia bater de cara no chão e aí é game over, né? Só que a Minami apareceu atrás dela pra dar uma ajuda. E ensinou ela no último segundo a frear em alta velocidade. Só que ela não conseguiu e caiu no chão igual bosta. Só que a Minami ficou lá, deitadinha junto com ela. Que lindo, cara, fofo demais. E o professor apareceu putaço porque ele não deu nenhuma permissão pros novatos esquiar sozinho. Aí o
Tsubasa foi lá assumir a culpa falando que foi tudo ideia dele. Então a Sayuri agradeceu a ajuda da Minami e pede desculpa por sempre ignorar ela. Agora é fácil, se fosse eu ignorava ela de volta só de raiva. Na volta pra casa, a Minami tava muito feliz por ter conseguido virar amiga dela. Só que ela começou a ficar com ciúmes porque o Tsubasa e a Sayuri estavam muito próximos jogando aquele joguinho lá. No episódio 4, o Tsubasa tava travadão. Tava todo congelado, com os músculos zoados por causa de tanto esquiar. Aí veio a véia dele falando que o Hokkaido ia testar ele. Então ele resolveu sair sozinho, escolheu logo uma nevasca cabulosa. O corpo dele tava mó pesadão, não tava conseguindo nem andar direito. E o frio era louco, congelante. Parecia mais era um pesadelo. E tava uma nevasca no ar que não dava pra ver nada. Se fosse eu, já tinha voltado pra casa e me enfiado debaixo de um cobertor. Só que aí ele lembrou da Minami. E lembrou que ela tem fogo no rabo e consegue encarar um frio desse só de saia. Mas com essa aí não dá nem pra comparar, né? Aí vem um carro buzinando e ele cai igual bosta na neve, pensando que era o fim dele. E aparece a Minami na frente dele, que ele até pensou que era um anjo. Mas era ela de verdade, pensando que ele só tava louco mesmo. Ela apareceu nesse frio só pra dar uma carona pra ele até a escola. Então ele entra no carro e a mãe da Minami tá levando os dois junto pra escola. E a mãe dela é mó gatinha, né? Parece mais irmã do que mãe da Minami. Já falei uma vez e falo de novo. Que família abençoada. E foi nessa que o Tsubasa percebeu que a avó dele é maluca. Porque é impossível alguém conseguir sobreviver a um frio desse só pra ir pra escola. Todo mundo pega um busão ou pede pros pais levar. Parece que a véia tava querendo era dar um fim no moleque. E aí do nada, do completo nada, o Tsubasa pensa em voz alta e fala que as duas são muito lindas. O moleque é tão atacante que não pega só a filha, mas a mãe também. Então a mãe da Minami percebe que esse é o moleque que ela não para de falar em casa. E fala que um dia ela vai dar um rolê só com ele no carro. Onde já se viu a mãe tá laricando a própria filha. E antes dela descer do carro, a mãe já começou a passar umas dicas de umas cantadas pra ela passar no moleque. Essa daí é interesseira raiz. A mãe da Minami até ofereceu a filha pro Tsubasa. Se fosse eu no lugar dele, aí papai. Então eles desceram do carro e foram correndo pra dentro da escola. A pé mesmo, né? Já que não dá pra entrar com o carro dentro da escola. Imagina sair arregaçando as portas lá, os vidros. Sai da frente que tá frio. Assim que o sinal da aula bateu, a Minami foi se maquiar. E o Tsubasa tá levando uma cobertinha pra se esquentar na sala de aula. Do nada ela abriu a blusa e deixou os melão aparecendo. Só pra mostrar que tava usando um aquecedor portátil por dentro da roupa. Mas tá bem claro que era pra dar um charme nele. Mas esse cara é daqueles protagonistas que vai ser difícil conquistar. Mesmo com a mina mostrando tudo na cara dele desse jeito. A Sayuri foi trocar uma ideia com o Tsubasa e não quer que ele fique perto da Minami. Porque acha que ela não é uma referência pra ninguém. É uma mina muito assanhadinha que só dá bola fora. Nunca vi tanto recalque reunido em uma pessoa só. A Sayuri já tava com o Nintendinho dela na mão e só trouxe pra poder chamar o Tsubasa pra jogar. E ficou toda tímida quando ele aceitou. Mas ele é tão inocente que convidou a Minami pra ir também. E nem percebeu que ela queria ficar sozinha com ele. Só que a Minami é tão fofa que não dá pra negar um pedido. Eles acabaram dando um rolê junto e foram até a praça de alimentação pra comer. Ah vá. O lugar que eles estavam parecia um mini shopping. Só que o Tsubasa tá muito acostumado com um shopping gigante de Tóquio. A Minami ficou lá, jogando no videogame. E ela aprende muito rápido. Então logo as duas se deram muito bem. O Tsubasa foi no banheiro e a Minami chamou a Sayuri pra ver uns cosméticos. Tá começando a gostar dela, mas não admite. Foi nesse momento que ela pediu desculpa por ser uma garota tão ranzinza de novo. Então as duas deram um rolê dos brabos. Gastaram uma grana com maquiagem e quem saiu no lucro foi o Tsubasa. O cara tirou o biscoitinho premiado. Tá andando logo com duas gatinhas. Fim do dia, o Tsubasa foi pra casa e tava estudando pro trabalho de amanhã. Ele teve uma dúvida numa questão e foi perguntar pra Minami. Mas ela logo mandou um pack do pé pra ele. Só que como o protagonista é meio imbecil, não respondeu como ele deveria. E a Minami se sentiu desafiada. Aí ela apelou um pouco mais na foto e ele respondeu que ela era muito esforçada. A mina tá praticamente se entregando pro cara e ele fazendo de desentendido. Aí ela apelou pra última tática, o plano C. Fez logo uma chamada de vídeo e ele não queria atender, mas não tinha pra onde correr. E assim que atendeu, ela tava tomando banho com a câmera ligada e finalmente conseguiu a reação que ela tanto queria. Só que pra piorar, ela esqueceu que tinha o trabalho de inglês pra entregar amanhã. E quando ela lembrou, ela tomou um susto tão grande que deixou o celular escorregar da mão dela. E sem querer, o Tsubasa acabou vendo que não devia. Ele também assustou e deixou o celular escorregar. Por pouco que o iPhone 37 não foi pra casa do chapéu. A Minami ficou toda envergonhada, mas foi ela mesma que começou tudo isso. Então ela só desligou a ligação e a mãe dela pegou ela no flagra. Percebeu que tava enrolando no banheiro. No outro dia na escola, não conseguiu entregar o trabalho e ficou toda lascada. O episódio 5 já começa logo com a Minami botando pra quebrar no karaokê. Enquanto isso, o Tsubasa tava babando de longe. Depois disso, todo mundo começou a aplaudir, falando que ela cantava muito bem. E a Minami sempre canta a mesma música. Essa é a única música que ela sabe. Agora tá todo mundo querendo saber se o Tsubasa tá acostumado a ir em karaokê também, já que o moleque veio de Tóquio. Ele é tipo uma celebridade lá. Já a Sayuri é toda tímida. Ela fala que vem pro karaokê só pra cantar sozinha. E eles falam que isso não faz o menor sentido. Ela é toda antissocial. Eles estavam com dificuldade pra escolher uma música braba pra cantar e a Minami decidiu ajudar eles. Então já puxa a Sayuri pra cantar junto com ela. Mas tudo mudou quando a Minami lembrou todo mundo que o dia de São Valentim tava chegando, que é o mesmo que o dia dos namorados aqui. E o Tsubasa ficou com ciúme, achando que ela ia dar chocolate pra alguém. Foi aí que um dos parça pediu um chocolate pra ela e ela prometeu que ia dar chocolate pra todo mundo. Aí ele já sentiu mais aliviado por saber que ela dá pra todo mundo. O chocolate, é claro. Mas ele se pergunta por que ele tá se sentindo assim. Fala que isso não faz o menor sentido. Já a Sayuri não vai fazer chocolate nenhum porque ela é mão de vaca e não quer gastar dinheiro. Os moleques tão empolgados pra ganhar coisa de graça. Depois que acabou o karaokê, tava na hora de ir embora. O Tsubasa se divertiu muito e logo a Minami e a Sayuri foram chamar ele na mesma hora. As duas provavelmente iam chamar ele pra ir embora juntos. E acabou acontecendo isso mesmo. Ele foi embora com as duas. E a Sayuri tava vendo o preço de chocolate no celular. Acho que ela quer dar alguma coisa pro Tsubasa. No outro dia, ela ficou o dia inteiro no Nintendinho dela, mas não conseguiu
conseguia parar de pensar no chocolate que o Tsubasa ia querer, até que ela mesma acabou indo comprar chocolate pra ele. Só que a Minami pegou ela logo no flagra. Ela tava lá toda suspeita querendo comprar chocolate escondido. Então pra disfarçar, ela se juntou a Minami pra comprar uns perfumes. Acabou que as duas gastaram todo o dinheiro com perfume e não compraram nenhum chocolate. Foi aí que a Minami perguntou pra Sayuri qual o tipo de chocolate que ela gostava. Quando ela disse que ia dar chocolate pra todo mundo, ela não tava brincando não. Se duvidar, até o padeiro que passar ela vai dar. Quando a Minami já tava metendo o pé, a Sayuri perguntou se ela não queria dar um chocolate especial pro Tsubasa. Esse papo tá bem estranho, porque as duas tão loucas pra pegar o Tsubasa, mas ninguém admite. Daí fica uma jogando a responsabilidade pra outra. No final, quem vai pegar ele é aquele moleque de cabelo vermelho. De noite, o Tsubasa tava lá estudando pra prova. A Minami ficou trocando mensagem com a Sayuri. As duas estão se preparando pra fazer um chocolate monstro pro Tsubasa. Estão querendo pagar de coelhinha da Páscoa pra conquistar o menino. Elas ficaram lá na cal batendo um papo enquanto faziam chocolate. A Minami passou uma receita de chocolate porque a Sayuri não sabia nem fritar ovo sozinha. E ela passou a madrugada inteira fazendo chocolate. Até que a Minami perguntou pra Sayuri se ela ia entregar o chocolate pra mais alguém além do Tsubasa. E assim que ela ia perguntar se ela gosta do Tsubasa, ela deixou cair tudo na cozinha. E acabou com todos os chocolates que ela fez. Papo reto, pensa numa cagada. Agora multiplica por 1000. Ela perdeu tudo, literalmente tudo. E já tava quase amanhecendo, né? Então nem se ela gastasse mais 500 conto em ingrediente, ela conseguia fazer tudo aquilo de novo. Então ela teve que desligar a ligação pra limpar toda a bagunça. No outro dia, o Tsubasa foi até o armário dele pra ver se ele tinha ganhado alguma coisa. E é lógico que tava vazio. Mas assim que ele chegou na sala, a Minami deu um bombom de R$1,99 pra ele. Essa era a única coisa que ela podia comprar, mas ele ficou felizão. E depois saiu distribuindo bombom pra classe inteira. Ela prometeu chocolate e tá dando chocolate. Mas alguns alunos ficaram decepcionados, já que todo ano ela dá um chocolate cabuloso lá e dessa vez foi só um bombonzinho. Então a Sayuri chegou no ouvidinho do moleque ingrato e prometeu que vai dar uma surra nele mais tarde. O tempo foi passando e o Tsubasa percebeu que a Minami tava meio na bad. Mas assim que bateu o sinal da escola, tava na hora de vazar. Só que ela ficou lá com o Tsubasa limpando a sala antes de meter o pé. Quando o Tsubasa foi perguntar pra ela se tinha acontecido alguma coisa, ela tava soltando um tsunami de lágrimas pelos olhos. Nunca vi alguém chorar tanto na vida. E claro, a Sayuri tava só escutando tudo. A Minami fala pra ele que tá triste porque não conseguiu fazer os chocolates. E agora todo mundo ficou decepcionado. Ela queria dar um chocolate cabuloso pra ele, mas só conseguiu aquele bombonzinho. Ela podia até dar outra coisa que era de graça, né? Mas tudo bem. Então depois de enxugar as lágrimas, ela viu o Tsubasa sentado na frente de um piano. E sim, do nada spawnou um piano na sala. E ele ficou lá, tocando o piano pra deixar ela feliz. A escola inteira tava vazia. Depois que ele terminou de tocar o piano, ela ficou daquele jeito lá tranquilona. Ainda mais apaixonada por ele. Até porque ele tocou aquela música que ela sempre canta no karaokê. A única que ela sabe a letra. Então ela percebeu que ele sempre faz as coisas pra animar ela. Antes tarde do que nunca, né? A Sayuri entrou na sala e ela não tinha distribuído os chocolates ainda. O Tsubasa ficou lá achando que era pra ele. Mas na real ela trouxe chocolate pra Minami mesmo. E ela ficou muito mais feliz do que ela já tava. Mas o Tsubasa ficou surpreso. É claro que tinha um pra ele também. E eles ficaram lá comendo chocolate juntos. Todos felizes da vida. Uma coisa bem, ó, paz e amor. O episódio 6 começou com a realidade batendo na porta. O professor falou que as provas da escola estavam chegando. E é melhor eles se prepararem, senão o bagulho vai ficar doido. Então o Tsubasa foi trocar uma ideia com a Minami. E ela chamou ele pra estudar na casa dela. E o moleque é esperto. Você acha que ele recusou? Recusou nada. Então eles partiram pra casa da Minami e a Sayuri tava indo junto com eles. E meu parceiro, o Tsubasa vai estar sozinha com duas princesas. Vai chegar no ouvidinho dela e vai falar: que isso, gay? Você é uma linda. Mentira, isso aí é broxa, não tem coragem não. Chegando em casa, a Minami mandou os dois subirem pro quarto dela. Enquanto ela ia lá pra cozinha buscar umas bebidas. E sorte que é no Japão, então ela só foi buscar um suquinho. Porque se fosse no Brasil, ela já tava trazendo logo umas caipirinhas. Enquanto o Tsubasa e a Sayuri subiam as escadas, ele falou que ele já tinha ido lá uma vez. E você imagina como que a Sayuri ficou, né? Ela só conseguia imaginar o que rolou naquele lugar. Já que ela tem uma queda pelo Tsubasa e com certeza ficou com ciúmes. Mas ele explicou que não chegou nem aí pro quarto dela. E eles só ficaram lá na sala assistindo um Look Animes no YouTube. Esse cara é bom, hein? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra você se inscrever lá. Quando eles entraram no quarto da Minami, eles perceberam que era tudo perfeito, tudo cor-de-rosa e com um cheiro maravilhoso. Foi a primeira vez que o Tsubasa entrou no quarto de uma menina. E ele percebeu que é o paraíso. Até ficou imaginando o que a Minami fazia quando tava lá dentro. Tipo trocar de roupa. Se liga onde a mente do moleque foi parar. Então a Minami chegou com o suco que ela usou 4 saquinhos de tangue pra fazer. E tinha tanto conservante que o sabor do suco era de câncer. Então todo mundo começou a estudar. A Minami deu a ideia deles fazerem pergunta um pro outro. Só que eles faziam as perguntas e a única que não sabia as respostas era ela. Então ela percebeu que ela era muito burra perto daqueles dois. Então quando foi a vez da Minami fazer uma pergunta, ela lançou uma curiosidade que nem vai cair na prova. E não era nenhuma pergunta. Essa daí sabe como ludibriar a galera. Já tava escurecendo e lá na casa do Tsubasa, a avó dele tava preparando um rango. Era pra ele chegar logo pra bater aquele pratão. Só que eles ficaram estudando por tanto tempo que o Tsubasa percebeu que ele tava muito atrasado. Então ele saiu correndo a milhão lá, porque ele tava com medo da bronca que ele ia tomar da avó. E quando ele foi abrir a porta, alguém já tinha aberto antes dele. Então ele tropeçou e caiu de cara nos balão mágicos da mãe da Minami. E toda vez que essa mulher aparece, eu fico apaixonado. Papo reto, parece até uma deusa. Eu daria de tudo pra estar no lugar desse moleque. Então a mãe da Minami deu uma carona pro Tsubasa até a casa dele. E da última vez ela já tinha prometido umas paradas estranhas com ele. Mas não foi dessa vez que ela passou a 7ª marcha. Ela só agradeceu por o Tsubasa ser um amigo tão incrível pra filha dela. E até falou daquele dia que ela tava chorando porque perdeu todos os chocolates, mas ele tocou piano pra ela. Ela voltou pra casa parecendo outra pessoa. Se eu tivesse no lugar do Tsubasa, eu não ia saber se eu ia querer a filha ou a mãe. Essa sogra aí não tem como odiar não. Com esses dentinhos
jeitinho de vampiro dela ainda, então cê é louco. Eu jogava fora todos os dentes de alho que eu tenho em casa só pra não correr o risco dela bater as botas. Vai que ela é uma vampira mesmo, né? Quando ela parou o carro na frente da casa do Tsubasa, ela percebeu que ele realmente morava numa mansão. Aí já deu aquele interesse a mais, né? Moleque novinho, bonito, ainda por cima é rico. Aí ela dá uma chavecada nele e dá um refri pra ele de presente. Quem tiver uma mãe dessa pronta pra ser minha sogra pode mandar mensagem no Insta. Então ele chega em casa e a avó dele tava pistola, emanando uma aura tão grande que parecia que ela ia virar Super Saiyajin. O moleque chegou atrasado, né? Então ela percebeu que o neto dela tava meio perdido. No outro dia ele tava se preparando pra ir pra escola e a avó dele já entregou o lixo pra ele jogar na caçamba. Agora ela tava mais de boa, mas na noite passada ela tinha virado era o capeta. Quando ele foi jogar o lixo fora, ele deu de cara com uma mina de cabelo rosa na frente dele. Tava lá, com um pedaço de pau na mão. Meio bizarro, eu admito. Mas ele ficou lá de olho nela, né? Porque ele é todo tarado. A mina era toda fofa, kawaii, mas parecia uma maluca tentando dar uma paulada no urubu. E ela não tinha lixo nem nada. Falou que só tava espantando os urubu pra ele poder jogar o lixo lá. Eu achei bem macabro, mas tudo bem. Então quando ele chegou na escola, ele foi contar pra Minami sobre a mina que ele viu. Mas como sempre, a Minami tava quebrando todas as expectativas. Toda mina que se aproxima do Tsubasa, ela fica fissurada. Quer ver a melhor amiga da mina na hora. Acho que eu nunca falei tanto mina na vida. Minami. A Minami chama o Tsubasa pra estudar na casa dela de novo. Só que ele fala que dessa vez ele prefere estudar sozinho. Ele não queria contar pra ela que a vovó quase arrancou a cabeça dele depois dele chegar atrasado. Então ele vai estudar sozinho, lá na biblioteca. Só que adivinha quem que tava lá na biblioteca? Ela mesma. A maluca que tava espantando os urubu. E ele, todo tarado, ficou olhando pra ela enquanto dormia. E quanto mais olhava, mais relaxado ele se sentia. Também, né? Fofa pra caramba. Então ela acorda e ele volta a estudar pra disfarçar. Só que do nada ela apareceu do lado dele como se fosse filme de terror. E começou a falar: ô, eu sou chefe daqui, hein? Posso dormir quando eu quiser. E o Tsubasa ficou: não, pode dormir, nem sabia que você tava aí. Então no livro que o Tsubasa tava estudando, ela percebeu que essa resposta tava errada. Só de bater o olho, ela já descobriu a resposta certa na hora. O moleque percebeu que ela é o novo Albert Einstein, ou até um Vegapunk. Voltando pra casa, a véia já tava preparado pra encher o saco dele de novo. Falou que ele tava muito esquisito, então ela ia fazer um ritual pra descobrir o que tava rolando com ele. Então eles até vestiram um kimono muito louco lá. Só que quando eles iam começar, alguém bateu na porta. E adivinha quem era? Sim, de novo a maluca dos urubu. Ele descobriu que ela era vizinha dele, até porque ela tava entregando o boletim da vizinhança. Quando ela viu que ele tava de kimono, ela simplesmente se jogou pra cima dele. Essa mina não bate bem da cabeça não. Aí a véia apareceu pra ver o que tava acontecendo e começou a espumar pela boca. Só que a garota pediu desculpa falando que ela tinha tropeçado e o Tsubasa salvou ela. A véia inocente acreditou. E o Tsubasa ficou lá moscando. Ficou vendo a mina ir embora e olhando pra bunda dela. Esse daí tá querendo pegar 3 de uma vez sem contar a mãe da Minami. Então quando a véia viu isso, ela percebeu o que tava errado com ele. E eram as mulheres. Então ela já fala: já que você quer ficar com seu harém aí, se você não ficar entre os 10 melhores da escola na próxima prova, vai ser deportado de volta pra Tóquio. Não quero nem saber. Então ele começa a estudar igual louco, né? Tá maluco? Perder meu harém? E o episódio acaba. E mano, esse foi o recap dos episódios de 1 a 6 de Donsaku Gawanamara. Comenta aí o que você tá achando desse anime até agora. É um anime muito good vibes, né? Só felicidade, mó paz. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 996.700. Eu acredito. Também ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos assim que lançar, porque tem vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.